Momento da Política, com Merval Pereira. E aí, Merval? Tudo bom, Sandenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Merval. Merval, a gente queria retomar aqui o tema da sua coluna de domingo no jornal O Globo, em que você falou das dificuldades da direita de definir um candidato que seja efetivamente competitivo, né? Havia a ideia de que seria feito um grande debate e tal, de que, final das contas, a direita saísse com um candidato só. Mas agora parece que um candidato só para o primeiro turno, mas parece que a coisa complicou, né? Com a indicação do Flávio Bolsonaro. Sandenberg, embora o Flávio Bolsonaro tenha aparecido nas pesquisas, fortalecido e crescendo, não há uma certeza de que ele seja realmente competitivo e que possa ampliar o eleitorado bolsonarista. Ele até está fazendo muito esforço para isso. Escreveu outro dia um artigo sobre economia em que ele se posicionava de uma maneira muito liberal e repetindo algumas teses do Paulo Guedes e da equipe que trabalhou no governo do pai, né? Agradou muito a área financeira, agradou muito aos empresários. Então, o problema é se ele vai fazer isso e outras coisas que ele está prometendo, ser menos radical e tal, ou se é só uma campanha, né? E depois teremos novamente o Bolsonaro mandando no governo, né? O pai, Jair Bolsonaro. Então, ainda há muita dúvida sobre isso. E essa dúvida certamente é a dúvida dos eleitores de centro, que deram a vitória do Lula na eleição anterior e que podem dar a vitória ao Lula novamente com medo do bolsonarismo, com medo da mistura tóxica entre o bolsonarismo de volta ao poder e o Trump no poder, né? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Agora, há um movimento muito forte ainda a favor do Tarcísio de Freitas, que não teria esse problema de imagem, né? E há quem tente convencer o Flávio Bolsonaro de que ele tem que ser candidato ao Senado para não perder sua imunidade, né? Não ficar exposto. E aí ele seria o presidente do Senado. Mas essa é uma coisa que está sendo discutida internamente, não há nenhuma indicação de que vá vingar, né? Porque a cada pesquisa que apareça o Flávio subindo, aumenta a confiança, né, dele e do pai, né, sobre a capacidade dele de disputar com o Lula. E a situação do Lula está muito complicada, porque ele está muito raivoso na campanha dele, coisa que ele tinha. Acabou o Lulinha Paz e Amor, vou para a guerra, não sei o quê. E também a situação política do país está muito conturbada, com o Supremo sendo atacado, o Congresso em rebordosa, né? O Congresso tentando sair do foco do Banco Master, né? Mas cada vez se enrolando mais, e o próprio Lula sendo engolido por essa crise de credibilidade, né? Das autoridades brasileiras. Isso tudo dificulta muito a situação do Lula, né? Então, não há nada definido ainda, não há nada que possa ser dito como definitivo, né? As coisas continuam. Até abril, pelo menos, essa parte da definição do candidato será o grande assunto da direita, né? Vamos ver o que acontece, mas até
enquanto tem bambu, tem flecha, né? Como dizem. E o pessoal que está querendo botar o Tarcísio lá tá banhando firme com isso. Tá certo. Do lado da esquerda, o problema são as candidaturas estaduais, né? Os palanques estaduais que ainda estão sendo montados pelo presidente Lula. Ele também está tentando avançar em alguns partidos do Centrão, né? Exatamente. Que não será surpresa se algum deles, ou dois, aderirem ao Lula, né? Não será surpresa nenhuma. Está querendo uma aliança com o MDB, né? É. E se o MDB não tiver convencido de que o Flávio é um candidato competitivo, pode correr para o favorito, né? Legal isso, né? O partido pode ir para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Tá bom, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Até amanhã. Amanhã, Salim.